Quando era pequeno, quantas vezes você ouviu a pergunta: o que você vai querer ser quando crescer? Realmente, a escolha da profissão é uma das escolhas mais importantes da vida, mas não é a mais importante. O apóstolo Paulo deu ótimos conselhos sobre trabalho. Entre eles está a conhecida frase: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Na lição dessa semana você vai conhecer para quem essas palavras foram dirigidas e em qual contexto o apóstolo disse elas. Então, fica com a gente até o final porque a gente tem uma novidade. Hoje você vai saber para quem vão os abraços dessa semana no final do vídeo. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LAMED, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Há algumas coisas curiosas sobre a cultura judaica. Entre elas está como os judeus consideravam o trabalho. Era quase um pecado um jovem crescer sem aprender nem que seja um trabalho manual. E isso não importava se a família era rica ou pobre. Todos precisavam aprender alguma profissão. Paulo ocupava um elevado cargo, você se lembra? Ele era fariseu, membro do Sinédrio, era uma pessoa muito culta e capacitada. Se fossem nossos dias, a gente podia, quem sabe, imaginar que ele teria importantes títulos no seu currículo. Quem sabe alguns mestrados, doutorado, pós-doutorado. Mas quando ele foi chamado para ser um apóstolo, o embaixador de Cristo, Paulo perdeu muitas dessas regalias que sua função lhe proporcionava. E depois de usar todos os seus recursos e seus bens para promover a causa de Cristo, Paulo teve que recorrer à profissão que ele aprendeu no início da vida. E você sabe qual era? Paulo fabricava tendas, barracas. Quando precisava ficar um pouco mais de tempo em algum lugar para pregar a palavra, Paulo trabalhava para se sustentar. Foi isso que ele fez, por exemplo, em Corinto. E foi lá também que ele conheceu um casal que trabalhava na mesma profissão, que tinha montado uma empresa de fabricação de tendas. Paulo trabalhou com Priscila e Áquila enquanto eles espalhavam a mensagem. Paulo também trabalhou em Éfeso e em Tessalônica. E talvez seja por isso que ele se sentiu tão à vontade para escrever aos Tessalonicenses sobre a importância do trabalho. E lembrá-los de que, enquanto trabalhavam, podiam cuidar das coisas espirituais. Por incrível que pareça, muitos crentes estavam começando a achar que trabalhar era um pecado. O apóstolo pôde falar de sua própria experiência. Os tessalonicenses sabiam que Paulo não brincava em serviço, e ele deu fortes advertências sobre a responsabilidade que cada um tinha. Veja só o que o apóstolo falou. E agora, irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Pois vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivermos com vocês, nem nos alimentamos às custas de outros. Trabalhamos arduamente, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Pegou pesado, né? Mas Paulo não parou por aí. Na continuação da carta, ele ainda diz: contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta. Afastem-se dele, para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como a um irmão. Ou seja, nada de perder tempo com fofoquinha. Só quem está desocupado tem tempo de se meter na vida do outro. Você com certeza já ouviu o ditado: mente vazia, oficina do diabo. O fato de estar trabalhando não impedia Paulo de pregar a palavra. Muito pelo contrário. Por causa de sua profissão, Paulo conseguia alcançar pessoas que ele nunca alcançaria de outra forma. Até mesmo o capricho com que a gente realiza o trabalho é uma porta de acesso para apresentarmos Jesus para as pessoas. Um trabalho bem feito também é um excelente testemunho.
Outro exemplo de Paulo muito importante que vale a pena ser imitado é que ele se importava com as necessidades das pessoas à sua volta. Às vezes, trabalhava não apenas para conseguir o seu sustento, mas também para ajudar as necessidades dos seus colegas de trabalho. Sabe, Mateus, uma coisa que me chamou muito a atenção nessa experiência de Paulo é como ele olhava para as novas gerações. Paulo decidiu que seria parte do seu trabalho educar os jovens para o ministério. Olha que interessante isso. Paulo se preocupava em fazer discípulos. Era um líder consciente que entendia que os jovens precisavam ser preparados para assumir a missão. Timóteo foi um exemplo disso. Paulo levava os jovens em suas viagens missionárias para que eles adquirissem experiência e pudessem dar continuidade ao trabalho. Que incrível! E mesmo quando estava longe deles, Paulo continuava acompanhando o trabalho desses discípulos para saber como estava o andamento das coisas. O que movia Paulo era seu amor incondicional pelas pessoas. Ele não conseguia não se preocupar pela salvação delas, e muito menos se imaginar não falando de Cristo para elas. Veja só, as bênçãos que recebia, usava para abençoar os outros. Paulo ia de um lugar para o outro fundando igrejas. Onde quer que pudesse, ele combatia o erro e trabalhava para levar homens e mulheres para o caminho da justiça. Não é à toa que Paulo foi capaz de dizer: "Podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo." Nas lições desta semana, a gente gostaria de destacar a importância do trabalho e a alegria que vem para aqueles que cooperam com Cristo. O primeiro texto diz assim: "Os servos abnegados de Deus não medem seu trabalho por horas. Seus salários não os influenciam em seus esforços. Eles receberam sua comissão do céu, e do céu buscam sua recompensa." E o segundo texto nos dá as orientações para cumprirmos fielmente o nosso dever. Aqueles que ensinam a palavra devem viver constantemente em contato com Deus, por meio da oração e do estudo da Bíblia. Isso dará a seus esforços um poder maior do que a influência de sua pregação. Não devem se privar desse poder. Eles devem implorar a Deus para que o Senhor os fortaleça e toque seus lábios com fogo vivo. Pelo poder e luz que Deus lhes dá, eles podem compreender e realizar mais do que somente finita acha possível. E aí, que tal seguir o exemplo de Paulo? Mãos à obra! Ei, peraí! Lembra que a gente falou? Os abraços desta vez estão no final do vídeo. E agora você vai ter a chance de saber aí para quem vão os nossos abraços desta semana. O primeiro abraço vai para a base Geração Adoli, da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Para o PG Team Estrela de Jacó de Caxias, Maranhão. Base Esquadrão em Ação, Guerreiro Team, Crescendo em Cristo, e a Servo de Jesus Team, do distrito de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. Para a base Esperança, da cidade de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Base Filhos do Rei, da cidade de Teotônio Vilela, Alagoas. Para a base Geração Eleita, da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Base Zaia, da cidade de Boa Nova, Bahia. Para a base Mensageiros do Rei, da cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Base Conectados com Cristo, da igreja de Cidade Nova, da cidade de Brasil Novo, Pará. Para a base MAP, Ministério de Adolescentes Portal, da cidade de Socorro, São Paulo. Base Girassol, da igreja de Matão, da cidade de Sumaré, São Paulo. Para a base O Libertador, da cidade de Riozinho, Rio Grande do Sul. E para a base Seven, da cidade de Canaã dos Carajás, Pará. E a gente quer aproveitar para convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever. Aproveite agora mesmo, não fique de fora, vem com a gente! Não se esqueça de deixar o seu like e comentar o que você achou desse vídeo e compartilhe com seus amigos se você gostou dessa mensagem. Até o próximo vídeo.